Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a nossa quarta aula, né, do nosso curso de previsão macroeconométrica. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante, né, quando a gente trata de previsões quantitativas, que é basicamente saber avaliar, né, se essas previsões elas são boas ou ruins. Então aqui a gente vai discutir algumas métricas, né? E ao final dessa rápida apresentação aqui que eu vou fazer, a gente vai ver um exemplo, né, prático de como de fato avaliar aí um modelo de previsão, beleza? Bom, então aqui o plano de voo para hoje é basicamente fazer uma introdução, né, a ideia, definir, né, as métricas de avaliação e fazer aqui uma prática, né, um laboratóriozinho de como a gente coloca isso no dia a dia, né, como a gente faz isso avaliando um modelo real, tá bom? Bom, então a gente viu aí na sessão anterior, né, aquele processo geral, né, de previsões, né? A gente obviamente está focando aqui no curso em previsões quantitativas, né? Então o objetivo é sempre gerar previsões quantitativas, no nosso caso para variáveis macroeconômicas, mas lá na sessão anterior eu mostrei para vocês o processo básico de geração de previsões. E aí, uma vez que a gente tenha lá naquele processo, né, vocês viram que uma última etapa lá é avaliar o nosso modelo. A gente está adiantando isso aqui porque a gente vai usar, né, durante todo o nosso percurso a avaliação do modelo, tá? E para avaliar, existe aí algumas medidas, né, que procuram basicamente qualificar, né? E aí qualificar tornar mensurável, né, e interpretável aquela distância entre uma previsão que a gente faz e o valor efetivamente observado da nossa variável, beleza? Então, sendo um pouco mais formal, vamos dizer aí que a gente possa representar a variável que a gente quer prever, né, nossa famosa variável de interesse YI, pela equação 1, né? Então a nossa variável YI ela vai ser YI chapéu mais um errinho aqui de previsão, onde o YI chapéu é, obviamente, a previsão de YI. Se a gente rearranja essa equação 1, a gente toma então que o erro de previsão vai ser isso, né? Vai ser o nosso dado observado menos lá a previsão daquela variável feita por qualquer tipo de modelo, tá? Então, o nosso problema aqui é avaliar o nosso erro de previsão, se ele é um erro satisfatório ou não, né? Se passa muito das premissas que a gente tem, que a gente vai procurar colocar aqui. Então, uma vez que a gente defina, né, o que é o erro de previsão, é a variável YI aí efetivamente observada menos o valor previsto dela, por qualquer que seja o modelo, a gente pode definir as nossas métricas, né? Uma primeira métrica é o que a gente chama aí de erro percentual, que é definida pela equação 3, ou seja, vai ser aí o erro de previsão sobre o YT, multiplicado essa fração por 100. Uma vez que a gente tenha essa métrica, né, a gente vai ter aí o erro percentual. Esse erro, né, Ezinho, I, né, basicamente ele vai conter o que? Ele vai conter informações sobre o nosso trabalho de previsão quantitativa. Então, uma vez que a gente defina essas métricas, a gente vai ver se o nosso trabalho de previsão quantitativa está sendo bem ou mal feito, tá? Então, é basicamente o que a gente vai fazer aqui nessa sessão. E aí a gente já começa com o erro, né? O erro percentual, tá? Bom, uma vez que a gente tem aí essa definição, né? A gente vai avaliar aqui basicamente 7 métricas, né, que estão lá implementadas na função accuracy do pacote forecast. A primeira, ela consiste basicamente na média lá da série de erros de previsão, ou seja, o erro médio, né? O que é o erro médio? O erro médio é basicamente aquele Ezinho lá, né, que a gente chamou de erro de previsão, o somatório, né, desses erros dentro da nossa amostra, dividido pelo T. O T aqui é o tamanho da nossa amostra, a gente vai ter lá o erro médio, tá? Essa é a métrica mais simples, né,
dentro do nosso output lá, que a função accuracy ela vai cuspir para a gente. Tem uma referência lá do Weidman-Koller, que ele trata lá detalhadamente essas métricas, né, e que eu vou deixar aqui também como material complementar para vocês darem uma olhada, tá? Bom, a segunda é basicamente a gente pegar o que? A raiz quadrada lá do erro médio. A gente faz lá o somatório do erro médio, né, como a gente fez aqui, eleva esse somatório ao quadrado e divide lá por t. E sobre esse valor a gente pega lá a raiz quadrada. O elevar ao quadrado aqui nessa métrica, né, basicamente para a gente não dar preferência aí para valores negativos, né, não ter aquela visão do negativo, e até porque aqui a gente teria problema, né, dado que a gente está efetuando a raiz quadrada. Tá? Então a gente obtém aí a raiz quadrada do erro médio, que é uma variável, é um output, né, bastante utilizado, principalmente quando você quer fazer lá a avaliação do teu modelo dentre vários outros modelos, quando você quer combinar modelos, se usa essa métrica, raiz quadrada do erro médio, tá bom? Bom, a terceira medida é basicamente a média lá dos erros em valores absolutos, ou o erro médio absoluto. Então a gente pega lá aquele erro, desculpa, e soma o que? Soma os valores absolutos dele, né? Ignora lá o sinal desse erro e divide pelo tamanho da amostra. E ele em inglês, né, a sigla aqui que vai estar entre parênteses sempre é a sigla em inglês, tá? Então o erro médio absoluto, ou MAI, vai ser expresso aí por essa equação 6. Essas três medidas, né, elas fazem parte daquele grupo de medidas que dependem da escala, né? Ou seja, ela é influenciada pela escala dos dados. Então elas podem ser utilizadas para efeito de comparação de diferentes modelos, mas sempre aplicado lá a mesma amostra dos dados, tá bom? A quarta medida, né, é o que a gente chama aí de erro médio percentual, é o MPR, que é basicamente a gente somar lá o percentual, né, o erro percentual, pelo tamanho da amostra, né? Então a gente obtém aí o erro médio percentual, tá bom? Uma quinta medida é o que a gente chama de erro médio absoluto percentual, que é o que? É basicamente somar os valores absolutos lá do erro percentual e aí dividir pelo tamanho da amostra, tá? Bom, já que é percentual, né, essas medidas elas não são sensíveis, né, à escala dos dados. Uma sexta medida, que é fornecida lá pela função accuracy, é a ACF1, ou seja, o coeficiente de autocorrelação parcial de primeira ordem. Ele vai dar a ideia para a gente, né, da existência de estrutura lá nos erros de previsão. Ou seja, a gente vai ver se o resíduo, né, ou os erros, no caso aqui de previsão, eles não formam o que a gente chama de ruído branco. Ruído branco aqui, né, com média zero e variância constante. Se a gente tiver algum tipo diferente disso, né, se tiver algum tipo de estrutura, e aí o coeficiente lá de autocorrelação ele vai ser estatisticamente significativo, a gente vai ter algum problema, né, com os nossos resíduos. Então, quanto maior essa medida, maior vai ser o indício lá de existência de estrutura nos nossos erros, tá? Então, é uma medida bastante importante também. Por fim, a gente tem uma outra medida que é o Wood-Tail, né? Essa medida ela pertence lá à categoria de medidas relativas. Ela vai basicamente ser dada pela razão entre a raiz quadrada da média do erro percentual quadrático e a raiz quadrada da média da taxa de variação percentual, tá? Ou seja, o Wood-Tail ele nada mais é do que uma comparação entre o nosso modelo e um passeio aleatório. Então, quanto menor o índice, né, quanto menor o Wood-Tail, melhor vai ser o nosso modelo. Em geral, né, para as 7 medidas que a gente vai avaliar aqui, quanto menores forem os valores delas, né, melhor vai ser o nosso modelo aqui.
tá bom? Aqui eu também detalho, né? Relembrando lá o que é um passeio aleatório, né? Uma série YT que é explicada pelo seu passado, então tem um coeficiente ρ aqui que é estatisticamente significativo, mais um ET, e aí o erro de previsão, né, vai ser dado aí por yt menos yt menos 1. Então o erro percentual de previsão vai ser o yt menos yt menos 1 sobre o yt, tá? Que é basicamente lá o termo do denominador do índice de Taylor, tá? A fórmula do Wood-Taylor, né, é essa equação 9 aqui, que você soma lá os erros percentuais elevados ao quadrado e divide lá por esse denominador, que é o erro percentual de previsão, também elevado ao quadrado e também somado dentro da tua amostra. Beleza? Então essas 7 métricas aí, elas dão uma noção, né, de quão bom ou quão ruim é o teu modelo. Tá? Quanto menores forem essas métricas, melhor será para o nosso modelo, tá bom? Bom, então, uma vez que a gente tenha definido, né, essas métricas de avaliação, vamos mostrar isso na prática, né? Para mostrar na prática, eu vou pedir meio que licença aqui para vocês, né? É difícil alguém aí nesse curso nunca ter rodado um modelo de regressão, né? Então eu vou pedir licença aqui para vocês, mesmo ainda não tendo visto o modelo básico lá de regressão, a gente poder, né, rodar esse modelo e fazer uma comparação, né, com essas 7 métricas, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir o RStudio, né, e vou estimar esse modelo aqui. Esse modelo é o que? A inflação lá explicada pela expectativa de inflação, a puro índice aqui, né, que é o número índice lá da produção industrial, pela taxa de câmbio, pela Selic, pelo desemprego, medido lá pela PNAD contínua, e também aqui por essas dummies, né, que refletem a sazonalidade da minha inflação, tá? Inflação aqui, obviamente, é inflação mensal, né? E a gente está construindo basicamente um modelo teórico sem nenhuma apego, né? A seja qual for a teoria que esteja na moda aí no momento, tá bom? Então, com o meu RStudio aqui aberto, a gente vai vir aqui, New File, RScript. Assim que a gente abrir, bom, vou dar um get WD aqui. Então eu tenho que setar minha pastinha, dar um set WD. Tiro essa parte. Salvo. Salvar aqui como aula 4.r, tá? Então, vamos carregar aqui, né, os pacotes que a gente vai utilizar. Libertad Verse, sempre uso. E dar um library forecast. Aqui, pessoal, eu estou basicamente usando o RBase, tá? Eu carreguei aqui o Tidyverse, mas eu acho que nem vou precisar utilizar ele ao longo das nossas aventuras. Então o primeiro passo aqui é importar os dados, né? Importar dados. Eu vou basicamente aqui importar a inflação lá medida pelo IPCA, que está nesse arquivo aqui CSV, que vocês está disponível aqui embaixo, né, para vocês. Então eu já vou transformar ele em série temporal, vou ler IPCA.csv,
header igual a true, sep igual a ponto e vírgula, deck igual a vírgula. E aí aqui eu já não leio a primeira coluna e já transformo ele em série temporal. Ctrl Enter, tá lá. E aí ele, ó, vocês verem aqui, ele deu zica aqui. Ah não, botei frequência igual a 2, tá errado. Frequência igual a 12. Sempre bom conferir, né? Então ele termina lá em 2016, beleza. Então essa é a nossa variável de interesse. Então agora a gente vai importar os regressores. Eu vou chamar aqui de xreg. A mesma coisa. CSV2. Ele está lá no arquivo data, CSV. Header igual a true. Sep igual a ponto e vírgula. Deck igual a vírgula. -1. 2007.2. Frec igual 12. E aqui, pessoal, eu já vou fazer uma coisa que é o seguinte. Não, desculpa. Aqui é 2007.1. Tá? Ou seja, eles começam lá em 2007.1 e o meu dado de inflação começa em 2007.2. Por quê? Porque os meus regressores aqui eu vou diferenciar todos eles. Porque a priori, né, eles são todos não estacionários, tá? Fica aí como exercício, né? Para quem já conhecer, obviamente, tentar fazer algum teste de raiz unitária sobre eles, algo que a gente vai aprender nas próximas aulas. Bom, beleza, importamos aí os dados. O próximo passo aqui é gerar as dummies sazonais. Como que a gente vai fazer isso? Dummies, eu vou aplicar lá a função seasonal dummy sobre o meu objeto IPCA e vou transformar já em série temporal, tá bom? Uma vez que a gente tenha lá gerado as dummies, deixa eu ver aqui, xreg, tem o xreg, tá? A gente tem aí os meus tenho os meus regressores na expectativa, indústria, câmbio, Selic e desemprego, tem IPCA e tem as dummies. E aí já pode aqui ir para o nosso modelo. Eu não vou perder tempo aqui explicando essas coisas, porque o que importa aqui para a gente, né, é a dinâmica de avaliação. Poderia ser qualquer modelo, né? Então eu vou chamar de LM Data, cbind, IPCA, xreg e dummies. E aí, call names LM Data, IPCA, call names xreg, que é os nomes lá do xreg, call names dummies. Beleza? LM Data. Então aí todos os dados que a gente vai utilizar no meu data frame LM Data, beleza? Uma vez então que a gente tenha definido, né? Bom, a gente resumindo aqui, né? Não sei se foi muito rápido esse passo, mas o que a gente fez aqui a gente vai fazer sempre quando a gente está construindo um modelo de previsão. Já é legal que vocês saibam. Aqui eu estou escrevendo um script, carrego os pacotes, importo os dados, no caso aqui avalio se tem uma dummy sazonal ou não e construo um modelo. Obviamente que entre construir um modelo e importar os dados, nesse meio campo aqui, pode ser que a gente não tenha a certeza, né, das variáveis que a gente vai utilizar. Então a gente precisa fazer o quê? Uma análise exploratória dos dados para ver se aqueles dados são de fato aderentes à minha variável de interesse. Para esse caso aqui, eu já estou dando os dados prontos para vocês. Por quê? Porque o meu objetivo é só avaliar se esse modelo aqui é bom ou ruim.
tá? Mas nos estudos de caso lá a gente vai ver isso daqui, esse processo, né, um pouco mais detalhado, tá? Um próximo passo aqui, já que a gente quer avaliar se ele é bom ou é ruim, se ele é bom ou é ruim, é basicamente a gente construir amostras de treino e de teste. Por quê? Porque eu rodo meu modelo na amostra de treino e vejo o quão bom, o quão ruim é ela, né? Eu vejo o meu erro de previsão na amostra de teste. Por quê? Porque lá na amostra de teste eu vou comparar a minha variável que o modelo está prevendo com a variável efetivamente observada. Então por isso que eu tenho que fazer um split, né? Uma divisão da minha amostra. Como é que eu faço isso? Existem várias formas de fazer, tá? Eu vou mostrar aqui a mais idiota, mais simples de fazer isso, que é basicamente aqui, ó, criando uma amostra que termina em 2012-01, tá? E depois eu crio uma outra amostra. Essa amostra aqui é a amostra de treino e essa aqui é a amostra de teste. E aí aqui crio uma outra amostra, uma janela, né? Começando justamente um mês depois, em fevereiro de 2012, Ctrl Enter. Então eu vou rodar o meu modelo na minha amostra de treino e vou testar o meu modelo na minha amostra de teste. Beleza? Maravilha, maravilha. Bom, agora a gente cria lá o nosso modelo dentro, né? A gente roda o nosso modelo, desculpa, na amostra de teste. De treino, desculpa. Então LM data model 1 contra data model 2 a 17, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui, data model all names data model, tá? Poderia explicar, ao invés de escrever isso aqui, que eu acho meio feio, né? A gente pode escrever isso aqui, ó, ponto, e aí data igual data model, tá? Tô pegando o IPCA e regredindo ele contra todas as outras variáveis. Então summary aqui, LMAC. Isso aqui foi o que eu falei em aulas anteriores, tá? Quando a gente está gerando um modelo de previsão, a gente está muito pouco preocupado com os coeficientes, tá? Por quê? Porque isso aqui ele depende, para ser um coeficiente avaliável, né, interpretável, eu teria que fazer várias considerações. Primeiro, eu não estou tendo a menor preocupação aqui se os coeficientes são ou não estatisticamente significativos. Não estou tendo a menor preocupação de controlar aqui endogeneidades, usar, por exemplo, instrumentos e por aí vai, tá bom? Então, enfim, isso daí tudo a gente vai fazer discussão nas aulas apropriadas. Meu objetivo aqui é basicamente ensinar vocês a avaliar um determinado modelo. Então, beleza, a gente rodou aqui o modelo na amostra de teste. Agora a gente vai fazer projeções desse modelo na amostra de teste. Toda hora eu estou confundindo, né? A gente rodou o modelo na amostra de treino e vai fazer projeções desse modelo na amostra de teste, beleza? Então, forecast, LMAC, new data. Aqui é importante colocar como data frame, tá? Data forecast. E aqui eu vou considerar o level 50. Argumento new data. Tá, aqui eu botei errado. Não tem esse ponto. Beleza? Bom, beleza. Agora, pessoal, esse objeto aqui, LMACF, ele traz aí, ó, as forecasts, tá? As previsões aí dentro
da minha amostra de teste. Ó, o NROL Data Forecast, ele tinha lá 58 linhas, então eu vou gerar o que? 58 observações. Agora vem o passo final, que é o que? É comparar a minha variável efetivamente observada, comparar variável efetivamente observada com a previsão que eu fiz. Como é que eu faço isso? Com a função accuracy lá. Vou botar aqui, ó, accuracy. Aí vou botar o LMA CF, que é aquele objeto cifrão. Vou colocar a média, tá? E aí vou comparar com o meu data forecast, só que com a primeira coluna. Por que a primeira coluna? Vamos dar um tail aqui, ó, data forecast. Que a primeira coluna do meu data forecast é o IPCA, tá? Então eu quero comparar com o IPCA e não com outras variáveis. Beleza? Maravilha. E aí, uma vez que a gente faz isso, né? Eu posso fazer aqui, ó, mostrar o meu accuracy para vocês. Então, ó, ele tem lá o erro médio 0,13, quase 0,14, né? A RMSE, raiz quadrada lá do erro médio, 0,30. O MAI, né? 0,23, quase 0,24. O MPE, o MAP, o ACF1 e o tail, tá? O tail aí tá bem altinho, né? Então mostra provavelmente que a gente tem algum problema de viés aí nessa previsão, e o ACF1 mostrando que tem alguma estrutura. Tá bom, pessoal? Então, quanto menores forem essas métricas, né? Melhor vai ser o nosso modelo de previsão. Então, vocês já sabem agora, né? Como avaliar um modelo. De novo, né? Qual foi o processo aqui? Coleta os dados, gera as dummies, faz o modelo de regressão. Isso aqui, essa parte aqui, a gente vai esgotar em aulas posteriores. Processo de avaliação para qualquer modelo. Divide a tua amostra de treino, amostra de teste, roda o modelo na amostra de treino, produz as previsões considerando lá a amostra de teste e compara lá a tua variável, né? O teu Y chapéu lá, o que tu projetou, com o Y lá efetivamente observado, que é o que? É o erro de previsão que você está comparando aqui. E aí você vai construir lá as medidas de acurácia. Beleza? Então é isso, pessoal. Fica aí como exercício vocês fazerem isso para alguma outra variável, tá? Que vocês tenham já em mente, obviamente para quem já trabalhou com isso. Para quem não trabalhou, dá uma revisada na aula, tenta rodar esse script aqui para fixar a matéria, e nas próximas aulas a gente vai fazer outras discussões, sempre tendo esse tipo de processo aqui em mente, que é sempre necessário avaliar o teu modelo. Beleza? Um abraço e até